Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o padre Rogério Duarte Irmão, da paróquia São João Batista, no Riacho Grande, região Anchieta de São Bernardo. E este é o programa Verbum, a Palavra de Deus, de nossa Diocese de Santo André. Programa transmitido na TV+, também por podcasts, rádios e mídias sociais de nossa querida Diocese de Santo André. Hoje é dia 16 de novembro de 2023, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos fala que o reino de Deus não vem ostensivamente, ele vem de maneira mais sutil. E quem faz a primeira pergunta sobre o reino de Deus para Jesus são os fariseus. Os fariseus são aqueles que estão sempre querendo pegar Jesus numa palavra. E, portanto, eles não estão interessados no reino de Deus ou na pregação de Jesus sobre o reino de Deus. Eles querem, de alguma forma, achar um meio de ter motivos para condenar Jesus. E é por isso que Jesus diz, ele não vem ostensivamente. Porque os fariseus, mestres da lei, acreditavam que Deus viria com seu reino de maneira estrondosa, com todos os seus exércitos. Mas como é que chegou o reino de Deus? De maneira muito mais simples e pobre, numa manjedoura em Belém. Como é que vai se consumar esse reino de Deus para nós? Como é que ele vai se revelar? Na cruz. Também de outra maneira, não muito nobre aos olhos humanos. E é isto que Jesus está dizendo aos fariseus. Mas depois de falar aos fariseus, Jesus fala aos seus discípulos. Ele diz aos discípulos e alerta: olha, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ele está ali. Ele diz, não sigais essa gente, não deveis ir correr atrás destas coisas, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim será o dia do Filho do Homem. Ou seja, de repente. Mas Jesus explica por quê. Porque o reino de Deus vai chegar de uma maneira, aos olhos humanos, não muito gloriosa. E antes, porém, de chegar o reino de Deus, de chegar o dia do Filho do Homem, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Aqueles cujo coração é endurecido para a fé, rejeitam Jesus. Mas aqueles que o reconhecem como Filho de Deus no alto da cruz, como aquele centurião que, ao ver os sinais na sua morte de cruz, reconhece e professa, este era verdadeiramente o Filho de Deus, e todos aqueles que têm fé o reconhecem ali, estes é que poderão ver o reino de Deus começando a acontecer para a salvação da humanidade. Então, que nossos corações também estejam preparados para acolher o reino de Deus, que não vem ostensivamente, mas vem nos mistérios da encarnação e da Páscoa, no nascimento e na morte, crucificação e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhamos esses sinais e também os proclamemos com nossa vida. Meus caros irmãos e irmãs, elevemos a Deus também todas as nossas intenções pessoais. Se você tem alguém que está passando por dificuldades na família, no trabalho, lembre-se dessa pessoa ou você mesmo, por alguém que está enfermo, e num pequeno momento de silêncio,
coloque essas intenções no coração de Deus. Deus Pai de bondade, acolhei essas nossas preces que brotam de nossos corações e atendei-nos segundo a vossa bondade e misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.